agora eu posso ir para a próxima atração. Aqui é programação, mas eu acho que é atração. Criatividade para o mundo. Vou chamar para o palco a Silvia Arona, que é CEO da Cidade da Imagem. Ela vai falar sobre isso. Tem bastante coisa sobre a Silvia Arona. Não vou falar as coisas da Silvia Arona. Você quer que eu fale, Silvia? Eu posso ler tudo. Tem 4 parágrafos. Eu vou ler um só para você chegar exibida, tá bom? Nossa. Porque tu merece, teu sorriso é bom. Silvia Arani acumula... Ai, não, tinha lido errado. Está assim, 75, não, 25 anos. Silvia Arani acumula 25 anos de experiência na indústria criativa, transitando por diversas áreas, como TV, rádio, cinema, agências e estúdios de criação, e durante um período notável de 12 anos, você vai olhar para a cara dela, você não vai acreditar que tem esse tempo todo que ela está fazendo tudo isso. Ela começou com 2 anos de idade. Né? Ela se destacou no cenário europeu, desempenhando papéis multifacetados, como diretora, roteirista, produtora, ao lado de renomados nomes do cinema e literatura internacional. Baixa uma mão na outra, faz barulho, que lá vem com ela com vocês. Silvia Arana. Obrigada. Boa tarde, Floripa. É verdade que aqui é a terra da magia, né? É mesmo, eu conheci meu marido aqui, por incrível que pareça. Gente, é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou a Silvia Aroni, eu tenho aproximadamente 1,73 m, cabelo curto, acima do ombro, castanho claro, olhos escuros, e estou todinha vestida de preto, mas com uma energia aqui muito forte, brilhando para todos vocês. E eu preciso confessar, assim, que para mim, isso aqui é muito diferente de qualquer palestra que eu venho fazendo nos últimos tempos, porque o pessoal do Social Good, que inclusive agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer também o Capitão Américo, que fez essa conexão, e o André Tatu, meu escudeiro. Foi um desafio grande, porque eu sempre vou palestrar por aí para falar da cidade da imagem. E, de repente, a Silvia Luz me joga ali um desafio e fala assim, eu quero que você conte sobre você, a sua jornada de empreendedora. Eu falei, uau, porque assim, falar de si mesmo é super difícil. Mas foi uma coisa que mexeu muito comigo aqui, porque eu fiz uma apresentação muito especial para vocês, para contar um pouquinho da minha jornada, né? Espero que vocês gostem. E aí eu me dei conta de quanta coisa eu vivi, de quanta coisa eu passei nesses últimos anos, só através dessa apresentação. Então, eu sou a CEO da Cidade da Imagem. A Cidade da Imagem é um complexo tecnológico, one-stop shop, sustentável, dedicado à indústria criativa, em construção lá em São Paulo, mas um projeto que pretende trabalhar com o Brasil como um todo e juntar toda a indústria criativa no Brasil, para mostrar um pouco para o mundo, né, uma das nossas principais forças, que é a criatividade. O brasileiro é muito criativo. E aí eu queria saber de vocês que estão aqui na sala, eu quero saber quem aqui tem sonhos. Por favor, levantem as mãos. Uau, você não? Como isso é possível? Você vai ter que sair daqui com um sonho hoje? Pois é, a Silvia, quando era menininha, pequenininha, com 8 anos de idade, 6 na verdade, né, 6 anos nessa época aí, ela adorava fazer filmes com a câmera do pai, com a câmera de 16 milímetros. Criar histórias, criar personagens. E ela tinha um sonho gigantesco desde criança, ganhar um Oscar. Pois é, com aquela idade já queria ganhar o Oscar. Só que isso aí, ali que todo mundo da família achava que era uma brincadeira de criança, virou uma coisa super séria. Porque esse sonho, ele nunca saiu. E daí eu fiz a minha vida em função disso. Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 15 anos, já com criação, porque eu adorava criar. Fiz colegial técnico, fiz uma universidade, mas eu fui formada em rádio e televisão, porque eu não conseguia entrar na escola de cinema, mas meu sonho era trabalhar com cinema e ganhar o Oscar, né? E aí,
chegou um momento da minha vida que eu comecei a trabalhar bastante nas áreas de televisão, nas produtoras de conteúdo, nas agências de publicidade. E eu me dei conta que eu era muito acomodada. E eu precisava de um desafio muito maior e mais forte para poder chegar até aquele Oscar tão desejado. Então eu decidi sair do Brasil. E nessa decisão de sair do Brasil, falei, olha, se é para eu lutar pelo cinema, que é meu sonho, eu quero ir para a terra dos irmãos Lumière. Então, eu fui para a França. Só que, pequeno detalhe, eu fui para a França sem saber falar francês. E conhecendo bem pouco da cultura francesa, na cara e na coragem. E aí, chegando ali na França, eu tive que lutar muito, primeiro com a questão da língua, né? Depois com a questão cultural, porque também é bem diferente. E depois a questão do mercado de trabalho. Eu no Brasil já trabalhava como diretora, como roteirista, produtora, mas quando eu cheguei ali, era como se o meu diploma não fosse o suficiente, a minha maneira de falar não fosse o suficiente para o mercado, afinal, eu trabalho muito conectada com comunicação. E ali, a partir disso, eu tive que achar uma solução. Falei, se meu sonho é chegar até esse Oscar, que seja passando pela Europa, eu preciso me desafiar. E eu tenho que me reinventar. Então, eu comecei a procurar trabalho para todos os lados. Não achava. Eu investi em alguns equipamentos e comecei a fazer filmes de casamento, para poder pagar as contas e para poder ir conhecendo pessoas. Depois, um pouco mais longe, eu comecei a perceber que o grande segredo da indústria criativa é o networking. Então, aonde eu era convidada, eu ia. Para um café, para um bar, para tudo. E eu tinha essa questão de encontrar as pessoas. E depois acreditar muito na intuição. Porque a minha intuição sempre me guiava para ir para o lugar certo e encontrar as pessoas certas. E aí, no meio de tudo isso, eu não conseguia ingressar na minha área de trabalho. Era muito difícil. E chegou uma hora que eu comecei a ficar em depressão, porque eu achei que eu ia ter que desistir de tudo aquilo e ir embora da França. Até que um dia eu comecei a prestar atenção, eu vi uma filmagem acontecendo na rua, eu parei o moço e eu falei, vem cá, o que você está fazendo na produção? Ele falou, eu sirvo café. Eu falei, que diploma que eles pedem para servir café numa produção aqui em Paris? Ele falou, nenhuma. Eu falei, opa! Então eu comecei a pedir nas produções para servir café. E esse foi meu primeiro trabalho. Aí um dia lá, depois de um tempo trabalhando, eu era brasileira sorridente, né? Que chegava, os franceses sempre mais frios, mais ríspidos. Então eu tinha essa energia que entrava a cada vez no set de filmagem. E ali, o diretor do projeto, um diretor bem renomado por lá, um dia falou, ô moça do café, vem cá. É verdade que você vem do Brasil? Eu falei, sim. E o que você fazia lá no Brasil? Aí eu olhei para ele e falei, eu era diretora como você. Aí ele ficou em choque, ele teve um colapso, né? Ele falou, como assim? E por que você está servindo café? Eu falei, porque eu não consigo achar trabalho. Eu não consigo ir para frente. Então eu comecei a servir café para conhecer pessoas. Olha, eu estou aqui conversando com um diretor de filmes de Paris agora. Ele falou, caramba, que coisa incrível. Eu acho que um francês nunca teria essa resiliência, assim, de voltar para trás, né, para ir para frente. Aí, no dia seguinte, volto eu lá para a produção e a moça me fala do café, ó, você foi demitida do café. Aí eu falei, ai, meu Deus, deu ruim, deu muito ruim. Ela falou, tem uma sala ali, estão os equipamentos. O diretor falou que a partir de amanhã, a partir de hoje, você vai fazer a direção dos making-offs. E aí, gente, isso foi, de verdade, a minha melhor escola de cinema. Eu fazia o behind the scenes, né? Que era gravar tudo que estava acontecendo por trás das câmeras. E aí eu ia aprendendo com os atores, eu ia aprendendo com o diretor, e foi uma coisa incrível. Depois, com muito foco e persistência, conhecendo as pessoas no making-off, comecei a distribuir meus currículos, até que eu consegui, de fato, voltar a ser diretora lá na Europa. E aí eu comecei a conquistar o mercado de trabalho, conquistei minha posição, porque eu tinha uma leitura muito diferente, né, na forma de criar, e as pessoas percebiam. E a partir disso eu tive a oportunidade de trabalhar
com grandes nomes aí da indústria cinematográfica mundial, até inclusive. Trabalhei com Luc Besson, que fez O Quinto Elemento, com Willem Dafoe, trabalhei com Quentin Tarantino, com o Paulo Coelho, escritor durante muito tempo, adaptando o livro para roteiro de filme. Depois, eu tive a chance de participar da criação de 2 polos de inovação muito grandes lá na Europa. Um muito voltado para a indústria cinematográfica e outro voltado para a economia criativa e games. E aí participei de todos esses processos e foi ali que eu acho que a sementinha do empreendedorismo começou a pulsar dentro de mim. E aí, no meio de todas essas experiências, chegaram 2 projetos, 2 oportunidades muito grandes na minha vida. Como eu trabalhava com indústria criativa, eu era freelancer o tempo todo. Então, eu não tinha uma estabilidade de vida, sabe? Ou eu ganhava muito dinheiro por um tempo e depois ficava muito tempo sem ganhar. E chegou uma oportunidade para entrar num projeto como uma funcionária fixa, com um salário muito bom, onde eu podia ali ter uma estabilidade, passar mais tempo com o meu filho, porque eu já tinha um filho nessa época. Só que, ao mesmo tempo, uma grande companhia americana, dessas que eu sonhava de Oscar desde pequena, me chamou porque eles tinham gostado de um projeto que eu tinha criado. E eles estavam me convidando para ir para Los Angeles para apresentar esse projeto. E eu não podia aceitar as 2 coisas ao mesmo tempo, porque o outro projeto tinha que começar de imediato. Então, eu fiquei com essa escolha super difícil. Era uma decisão importante para tomar. Mas, obviamente, né, que eu, sonhadora, como sempre, com esse bendito Oscar, eu escolhi ir para Los Angeles. Afinal, eu estava a caminho do meu Oscar aqui dentro da minha cabeça, de alguma forma, indo até lá. Quando eu cheguei lá, gente, que eu fui apresentar o projeto, eles disseram assim: olha, incrível o que você desenvolveu durante 3 anos. Era isso aqui, ó, uma bíblia, que a gente chama, que a gente desenvolve tudo. Falou, mas infelizmente, assim, a gente amou o projeto. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A gente amou o projeto. Porém, a gente compra ele, mas você está fora. Aí eu falei, como assim eu estou fora? Aí ele falou, a gente não tem essa possibilidade. A gente compra, desenvolve teu projeto, e é isso, você pega o dinheiro e vai embora, né? E aí, eu fiquei em choque com aquela questão, porque eu falei, gente, eu perdi o trabalho fixo e eu perdi a minha esperança. É essa a indústria, né, que eu tanto sonhava? Aí ele falou, olha, eu sinto muito, ele viu que eu fiquei muito emotiva na hora, e aí ele veio com um papel, um convite. Ele falou, olha, infelizmente eu não posso fazer nada por você, ou você vende pra gente, ou a gente para a relação por aqui. Aí eu falei para ele, eu não quero. Falei, eu desenvolvi esse projeto com muitas pessoas, com muita energia durante anos, e eu quero fazer com que ele aconteça, mas eu quero participar desse processo de alguma forma. Não é o dinheiro que importa para mim aqui. Ele falou, então, a gente, infelizmente, não tem como continuar conversando, porém, eu quero que você fique calma, dá tudo certo, essa indústria é assim mesmo, né? Viu que eu estava ali com lágrima no olho, assim, super emocionada. E aí ele me deu um convite. Me sacou um convite e falou, olha, essa noite tem uma festa muito incrível que acontece no Palácio do Oscar. Aí eu falei, não é possível, é muita provocação em cima da minha pessoa. Ele falou, e você está convidada, esse convite aqui é para você. Vai lá, faz networking, que eu acho que pode dar super certo. Passei meu dia chorando, tá, gente? Porque, de verdade, meu mundo, ele caiu ali naquele dia. Só que eu me motivei à noite, porque eu sou uma pessoa de muita esperança e muito positiva na maneira de ser. Então eu falei, talvez não tenha dado certo aquilo, porque eu vou encontrar alguém nessa festa e essa pessoa vai pegar meu projeto e vai alavancar e vai virar uma coisa incrível. Então me arrumei, tinha que ir com um vestido de gala, uma coisa super chique, peguei um táxi e fui toda feliz para a porta lá do teatro. Quando eu começo a chegar com os táxis, a rua totalmente parada e fechada, o policial fala, esse táxi não é credenciado, vocês não têm como entrar.
O táxi roda, roda, roda e não consegue encontrar uma solução. Aí ele para, gente, mas literalmente, na entrada de um beco, daqueles assim de filme de terror, sabe, com a luzinha piscando em cima, um beco escuro, com latas de lixo e lixeiras espalhadas por todo o caminho. E ele fala: senhorita, pode descer e atravessar, é do outro lado. Eu falei: moço, são 9 da noite. Como assim? Eu falei: é super perigoso. Ele falou: ou é isso ou você volta para o hotel. Eu falei: bom, meu dia já estava uma aventura, então eu desci naquele chão, cheio de lixo, e comecei a atravessar com muito medo. Porque estava à noite, eu estava em Los Angeles, né, num lugar que não era meu país, e comecei a atravessar. E mais eu atravessava, ia indo para o meio, mais escuro ia ficando, e os lixos iam aumentando. Chegou uma hora que eu tropecei num lixo, e o lixo gemeu. Quando eu comecei a olhar de perto, na verdade eu descobri que embaixo daqueles lixos tinham muitas pessoas. Era gente dormindo embaixo e no meio do lixo para todos os lados. Eu comecei a apertar o passo, a ficar desesperada da situação, com um pouco de raiva de mim mesma por estar passando por aquilo, raiva de Deus, porque eu não conseguia entender por que eu estava sendo colocada ali, raiva da humanidade, de saber que tem ser humano que vive no lixo como se fosse lixo. Tudo isso mexeu demais comigo. E aí, o que acontece? Aquilo mexeu comigo de uma tal maneira que quando eu cheguei no fim do beco, eu não conseguia ir embora, porque eu queria voltar para ajudar aquelas pessoas. Mas aí eu falei: eu tenho que seguir meu caminho. Quando eu dei um passo para frente, gente, era a porta da cerimônia, limusine, era Ferrari, era mulher com vestido de milhões, com joias de milhões. E eu estava literalmente aqui, entre a cruz e a espada. Aqui, riqueza, limusine, Ferrari. Aqui, pessoas deitadas no meio do lixo. Eu tive uma crise de choro muito grande e comecei a perguntar para Deus mesmo, por que eu estava sendo colocada naquele lugar, para enxergar tudo aquilo. E aí me bateu um desespero. Eu queria ir embora, mas eu falei: deixa eu insistir um pouquinho. Fui correndo para dentro do lugar, enxugar as minhas lágrimas, me acalmar. E aí eu entro, uma barulheira, tinham atores super famosos, a máfia da produção cinematográfica de Hollywood, literalmente, os rappers, aquelas mulheres de vestidos lindos. E eu entrei e fui direto para o banheiro. A hora que eu entro no banheiro, falei: não é possível. Virei assim. 3 meninas. Uma completamente apagada no chão, outras 2 completamente loucas, e elas chorando com medo que a amiga estivesse tendo overdose. Aí eu falei: não é possível que eu estou vendo mais corpo caído no dia de hoje. E aí eu comecei a fazer a comparação de tudo isso. Eu falei: gente, as pessoas deitadas lá no meio do lixo, essas moças ricas deitadas aqui como se fosse lixo, usando lixo. Eu saí desse lugar, saí dali, completamente desnorteada. Eu falei: eu não quero mais isso para mim. Eu nem subi para o VIP lá, para fazer o networking com as pessoas. Eu peguei o primeiro táxi que apareceu na frente. Eu fui embora chorando. Eu me lembro que naquela noite, eu dormi chorando, porque eu fiquei chorando até umas 3 da manhã, com muita raiva no coração, por tudo aquilo que eu estava passando. Até que eu tinha mais 4 dias de Los Angeles, onde eu tinha algumas reuniões ainda, mantidas com esse grupo. E eu tomei uma decisão. Eu falei: eu não quero mais esse Oscar. Aliás, não quero só o Oscar, eu não quero mais exercer a profissão que eu escolhi desde que eu tinha 6 anos de idade. Eu não quero. Acabou para mim. Por que eu não fui bombeira para salvar a vida das pessoas, uma médica, uma bióloga? Por que eu escolhi fazer filme? Filme não transforma o mundo. Eu sou uma egoísta.
E aí eu entrei nessa questão de forma bem forte. Aí eu falei assim, eu preciso me encontrar, eu estou perdida, eu não sei mais quem eu sou e para onde eu tenho que ir. E aí, uma coisa muito engraçada aconteceu. Eu descobri que eu estava próxima de um deserto da Califórnia, que se chama Joshua Tree, que é onde tem esses Joshua Trees, são essas árvores, esses cactos gigantes, onde aquela banda U2 gravou as músicas mais famosas do grupo. E aí, eu peguei o carro e fui sozinha para esse deserto. Eu entrei no deserto, eu fiquei horas com o meu carro ali, procurando, e eu falei, eu quero o meu Joshua, eu quero a minha árvore. Aí eu achei uma árvore gigantesca. Eu sentei embaixo dela, fiquei chorando. Eu levantei, eu chutava a areia do deserto, eu gritava feito uma louca. Depois eu comecei a ter uma crise de choro muito forte. Sentei embaixo da árvore. E aí comecei a perguntar para Deus e para mim mesma por que eu estava passando por aquilo. E por que eu estava tão perdida, e por que eu não estava feliz, né? E aí eu tive uma epifania muito forte. Eu senti uma coisa muito quente mesmo. Como se eu estivesse sendo tocada por uma divindade. E uma paz que foi chegando dentro de mim. E aí eu comecei a entender que eu podia fazer perguntas para o meu coração. Eu não estava acostumada a fazer isso. E eu comecei a perguntar para mim mesma se realmente aquele Oscar fazia sentido. E aí eu cheguei à conclusão que não fazia. Ele não fazia sentido algum, porque o Oscar era um sonho voltado para o meu umbigo. Tudo bem a gente ter sonho, mas é muito mais importante quando a gente encontra nosso propósito. Porque o sonho, ele está voltado a você. O propósito é você fazer o sonho de várias pessoas, é você conseguir tocar a mente e o coração de várias pessoas. E ali embaixo daquela árvore, eu perguntei para mim, você quer mesmo um Oscar? Aí eu falei, não, eu não quero. O que você quer então? Aí eu falei, eu quero criar uma fábrica de Oscar para o Brasil. Eu quero fazer a Brasilwood. Eu quero criar um lugar onde eu vou poder ajudar os talentos emergentes do meu país, a mostrar que eles podem ir para qualquer lugar. Eu quero transformar meu país um dos maiores lugares de conteúdo do planeta, porque nós somos o segundo país mais criativo do mundo. E a gente não coloca isso para o mundo inteiro olhar. Então, esse projeto da Cidade da Imagem, a gente brinca dentro lá da Cidade da Imagem, que ele veio para mim como um download. E, de fato, eu acredito nisso. Eu acho que a gente recebe muito download. E esse é o poder da criatividade. Porque as pessoas que são criativas, elas conseguem se conectar com outro lugar, com uma outra questão que a gente não sabe explicar muito bem. E eu me conectei ali. E a Cidade da Imagem é isso, é um lugar onde a gente vai capacitar pessoas, onde a gente vai produzir conteúdos, desenvolver tecnologias, né, e poder fazer isso de forma internacional, virar realmente, de fato, uma Brasilwood que a gente merece ser. E é isso. Acho que a minha lição aqui hoje vem para compartilhar com vocês essa questão do sonho e do propósito, para que vocês não esqueçam que o sonho é voltado para vocês e o propósito é voltado para algo maior. Eu brinco muito que quando a gente tem um propósito e a gente vai trabalhar, parece que a gente não está trabalhando, porque a gente acorda feliz, querendo fazer aquilo acontecer, querendo virar uma mudança para o mundo, né? Então, a Cidade da Imagem, ela tem essa semente. O nosso propósito é poder transformar a vida de outras pessoas. E esse, eu descobri, é o nosso maior Oscar. Então, eu falo para vocês, eu não sei se tem empreendedores nessa sala, ou se tem pessoas com propósitos gigantescos, mas tenham muita coragem, muita persistência, muita fé, porque foi isso que me levou nessa trajetória, nesse caminho de realização. E aí eu deixo aqui para vocês esse pensamento, para que vocês levem
com vocês no dia de hoje e reflitam sobre qual é o propósito de vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada.